Sejam bem-vindos. Com muita alegria que a gente recebe a todos para esse momento de confraternização, desse encontro de, como dizia Gilson, os olhares, os sorrisos, e o momento que a gente se encontra para reabastecer as nossas baterias dessa energia que se concentra nesse lugar através da espiritualidade, que vem para nos auxiliar, para nos orientar, que nós possamos fazer um bom uso desses momentos que vamos passar aqui e fazer esse trabalho de amor a nós mesmos através do fortalecimento da nossa vibração, da nossa sintonia, para que a gente tenha uma semana tranquila, de paz, de bons pensamentos, de boas atitudes, que a gente possa ser orientado pela espiritualidade para que possamos nos tornar pessoas melhores, né? Esse é o nosso grande objetivo nessa encarnação. Então vamos aproveitar, vamos desligar os obsessores eletrônicos, desligar mesmo, né? Deixar ligado? O seu pode. O seu vai trazer estudo, é bom. E a gente se junta exatamente para isso, né? Para falar de coisas boas que tocam os nossos corações, para falar do Evangelho de Jesus, que é o nosso divino guia, né? Em momentos tão conturbados, nós precisamos muito pensar em Jesus e na sua ética e na sua moral, para que a gente possa, no nosso pequeno mundo, começar a mudar as coisas. Então vamos aproveitar aqui, a Soninha vai nos ajudar com esse momento de relaxamento, para que a gente entre nessa sintonia limpa, perfeita, que a espiritualidade nos oferece e está pronta aqui para nos ajudar. Vamos pedir ao Juliano para fazer a leitura de preparo do ambiente, por favor. Boa noite a todos. Então, a mensagem de hoje do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel. Falatórios. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Timóteo 2, capítulo 2, versículo 16. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguirem os focos essenciais. Quanto se ha trabalhado, louvavelmente, no combate ao álcool e à sífilis. Ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma, em derredor, imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisto. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem que destrói vigorosas sementeiras de felicidade? Desculpem, e sabedoria, amor e paz. Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos suicídicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Assim seja. Graças a Deus.
Soninha vai fazer a prece inicial. Grande força do universo, agradecemos novamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedimos ao Pai que nos proteja, nos ajude, nos ampare, para que essa próxima semana seja de muita paz e muita saúde. Que os percalços que tivermos que encontrar pelo caminho possam ser superados com muita coragem e resignação. Pedimos a Maria, nossa querida Mãe, que nos abençoe com as sagradas contas do seu rosário e seu manto sagrado esteja sempre nos cobrindo e nos protegendo. Que assim seja. E com a ajuda de Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, dos mestres dessa casa e de cada um de nós, que possamos dar início à reunião de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós estamos recebendo a doutora Janice Sampaio, trouxe o tema A Moral Evangélica do Espiritismo. Né? Então vamos nos concentrar, ficar atentos. Né? Eu digo sempre que a palestra ou o estudo, ela tem a função de nos provocar. Né? Não temos que concordar nem discordar, mas que provoque o interesse pelo assunto e que a gente amplie os nossos estudos. Então que a nossa convidada seja intuída, orientada, assistida, que nós possamos aproveitar ao máximo. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Me ouvem aí atrás? Então tá bom. Não fica fingindo que tá ouvindo para depois não fazer nada daquilo que a gente sugere, não, hein? Imagina, só brincadeira. É uma grande alegria estar na noite de hoje aqui com todos esses irmãos, nessa confraternização de almas com Jesus, porque estudar o Espiritismo, na verdade, é estudar o Evangelho de Jesus, é estudar a vida do Cristo, porque toda a sua vida foi um exemplo do seu Evangelho de amor. Então, é uma alegria podermos fazer isso juntos. E hoje o tema que eu trouxe para dividir com os irmãos, a moral evangélica do Espiritismo, é exatamente porque nós estamos no mês que é destinado ao nosso querido codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, por ser o mês do seu natalício. Então, nós aproveitamos esse mês para relembrarmos a base da nossa doutrina. E nós vamos ver hoje algumas correntes dentro do movimento espírita, que, como toda doutrina, como toda filosofia, começa a se ramificar e tomar diversos rumos, porque são feitas por humanos e cada um tem um olhar e se direciona para um alvo. Então isso é comum de acontecer. Mas às vezes a gente vê algumas ramificações dessas dentro do Espiritismo a se afastar muito das bases, como se não precisássemos mais dessa base que Kardec nos trouxe e que é algo que tem que estar dentro de uma premissa de qualquer estudo do Espiritismo. Porque quanto mais nós estudamos Kardec, mais nós compreendemos a própria vida. Porque estudar Kardec é esmiuçar o Evangelho de Jesus. Porque o Espiritismo não trouxe uma filosofia nova, uma religião nova, uma moral nova. Ele é apenas o relembrar do cristianismo, como o próprio mestre disse, e como nós espíritas entendemos, que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus às vésperas de desencarnar na crucificação. Ele falou aos seus discípulos: eu rogarei ao Pai que lhes enviará um outro consolador que ficará convosco até a consumação dos séculos.
E visto essa frase, quando nós vamos estudá-la, nós podemos perceber ali que não se tratava de alguém que ficaria até a consumação dos séculos ou até o fim dos tempos. Porque alguém encarnado que viesse para relembrar os ensinos do Cristo não poderia fazê-lo dessa forma. Então nós entendemos que é o Espiritismo. Então, temos sempre que estar, nós que temos interesse na doutrina, que queremos compreender a própria vida, o funcionamento, as leis que nos regem, porque sofro, porque tenho essa tendência, porque aquilo que quero fazer não consigo, e aquilo que já não quero eu ainda faço, né? Copiando Paulo de Tarso, porque essas questões nos atravessam. Então, nós vamos buscar no estudo das obras básicas todas essas respostas. E foi isso que me encantou no Espiritismo aos 19 anos, quando começou a me dar respostas a questões que eu já trazia no âmago, certamente de outras existências até. E que ali no Espiritismo eu tive a minha sede de conhecimento saciada. Então, estudar as bases do Espiritismo, que é estudar Kardec, é muito necessário. Até para que a gente possa depois observar qualquer outra obra. Se nós temos a base, nós vamos poder separar o joio do trigo, porque hoje virou um modismo as obras mediúnicas. Então nós temos aberrações tidas como de autores sérios, e que se você estuda Kardec, você tem como discernir e separar. Não, isso não pode ser de um espírito de luz, porque nós sabemos a base. Então, esse mês de outubro, nós sempre homenageamos Kardec e procuramos trazer essa base doutrinária, que é o que nos dá a segurança de trilhar o caminho, de ter relações com o mundo invisível com segurança. Que, por exemplo, estudar a mediunidade. Mediunidade não é um patrimônio da doutrina espírita. Mediunidade existe desde as nossas primeiras encarnações. Nós somos aparelhados mediunicamente. Até porque, para que o espírito que somos se comunique com o corpo que habitamos, tem que ter esse corpo um aparelhamento mediúnico para fazer essa comunicação. Para que a minha mente comande o corpo, eu tenho que ter esse aparelhamento. Então, as relações mediúnicas sempre existiram. No passado nós tínhamos as pitonisas, né? Os adivinhadores, a cartomancia e várias outras denominações, né? Por exemplo, os nossos irmãos neopentecostais, a mediunidade exercida lá é tida como revelação do Espírito Santo. E o que é isso, senão uma mediunidade? Alguém que está captando do mundo incorpóreo alguma mensagem. Então não é patrimônio do Espiritismo. Mas a única doutrina que estuda a sério essa relação do mundo corpóreo com o mundo invisível é a doutrina espírita, porque tem método. Porque foi desenvolvido por um pedagogo e que depois a gente foi aprimorando. Então, estudar as bases do Espiritismo nos seus 5 livros é muito importante para que a gente tenha segurança, por exemplo, de exercer a mediunidade. Por exemplo, de poder ler qualquer obra e saber se aquilo eu vou tomar como verdade ou não. Então, essa moral evangélica do Espiritismo que eu trouxe hoje vai falar um pouco de uma das nossas obras. Então, vejamos, na verdade eu vou passear por 2, né? Lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a terceira obra de Kardec, né? A primeira é o Livro dos Espíritos, a segunda foi o Livro dos Médiuns. Na introdução, Kardec vai nos dizer qual o objetivo desse Evangelho. Quando nós tínhamos a Bíblia, para que Kardec foi compilar algumas passagens, porque é isso que ele faz, né? Ele vai no Novo Testamento e retira algumas passagens que tinham interesse para essa doutrina nova que estava começando, para nós aprendermos o quê? A moral do Cristo. Então lá ele vai dizer, por que fazer um evangelho segundo o Espiritismo?
Então ele diz assim: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos, na Bíblia. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. Cada religião faz o seu entendimento conforme o seu interesse. Por quê? Porque a religião é ruim? Não, porque são feitas por homens, como o Espiritismo. Não achem que nós não vamos encontrar vários erros que nós espíritas fazemos, porque somos humanos, somos falhos. Então, religião feita por humanos vai ter falha, né? Então, as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, ensino moral, porém, conservou-se constantemente inatacável. Então, o que Kardec quer dizer aqui? Que as outras partes que são trazidas no Evangelho, há diversas controvérsias. E aí, inclusive, a gente escuta debates que seriam improváveis, mas que não são. Sobre a virgindade de Maria, né? Sobre a pureza de Maria, se Maria era virgem, não. A gente escuta dizer se Jesus teve um caso com Maria Madalena, né? Porque não podia ter aquele amor tão lindo. E a gente esquece que para os puros, tudo é puro. Então, essas controvérsias sobre os atos da vida do Cristo, elas existem e vão continuar existindo. Porque nós, humanos falhos, adoramos uma fofoca. E isso também é uma fofoca, né? Uma fofoca histórica, mas é uma fofoca. Mas a parte moral, essa é inatacável. Por quê? Porque essa vem falar de uma linguagem universal. Algo que atinge a todos nós. Então não tem como a gente ter controvérsia quando Jesus nos concita a amar. Que controvérsia vai ter? Quem é que vai dizer que amar é ruim? Que amar é errado? Amar é o que há de melhor no universo. Amor é o que move o mundo. É o que faz com que as células lá existentes no reino mineral se aglutinem. É por amor. É o amor do Pai ali vigente. Então, essa parte é inatacável. Diante desse código divino, a parte moral, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais a parte moral constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Então, sempre as controvérsias em cima do Novo Testamento, elas recaem sobre essas questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, a parte moral, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Então, é como se as polêmicas criadas em torno dessas outras partes da Bíblia, elas fizessem com que aqueles religiosos que têm esse interesse se distraíssem do mais importante, de seguir a parte moral. Então, se nós nos atentarmos para a parte moral da nossa doutrina, por exemplo, e buscarmos segui-la, nós vamos ver que nós não vamos ter tempo para as outras polêmicas. Porque vamos estar preocupados com o quê? Conosco mesmo. Porque a parte moral diz respeito a nós. Diz respeito à minha forma de me colocar no mundo. E se eu me preocupo com essa parte, todas as outras vão se ajustando. Porque é isso que nós viemos fazer na encarnação. Aprimorar a nossa, dentro da nossa evolução, a nossa parte moral. Para os homens, continua Kardec, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Então, a parte moral do cristianismo, ela vai reger as nossas relações conosco mesmo
e com o outro. Só que nós não damos importância. Nós achamos que evangelho é para dentro de uma casa religiosa. Que nós só precisamos pensar em evangelho quando estamos aqui. E muitos de nós acham que o evangelho é a Bíblia, ou é o evangelho segundo o Espiritismo, que o evangelho é um livro. Quando, na verdade, evangelho é uma lei universal que rege os multiversos. Alguém que esteja evangelizado, totalmente evangelizado, pode aportar em qualquer planeta. Será aquele homem de bem que o nosso evangelho traz ali, descortina? Será um Cristo. Alguém que já atingiu essa categoria e que pode estar em qualquer planeta, porque vai estar no topo. Então, quando a gente pensa em evangelho, a gente tem que pensar em código moral de conduta de vida. E nós deveríamos ter tanta intimidade com o evangelho para utilizá-lo lá fora, no nosso dia a dia. Quando as vicissitudes aportam em nosso lar, quando um drama para fazer uma escolha que nós, às vezes, cruzamos a faixa da ética, da moral, nós deveríamos nos socorrer do evangelho. E se não temos intimidade, nós esquecemos, nesse momento, desse recurso precioso. Então é algo que a gente precisa entender como uma bússola de vida. E se nós fizermos um exercício, se eu não estou gostando do que está acontecendo na minha vida, e eu pegar uma semana e aplicar tudo que o evangelho prega durante essa semana, e depois apurar o resultado, nós vamos ver qual foi o benefício que nós tivemos. Porque a maioria dos nossos problemas são oriundos da nossa forma de proceder. Em geral, não existe um problema em si. O problema está em nós, no nosso olhar, na nossa forma de lidar. Então, se nós, por exemplo, tirarmos dos nossos problemas o nosso interesse pessoal, que é o quê? O egoísmo, de querer estar sempre privilegiando o próprio bem-estar, o próprio patrimônio, a própria razão, o próprio orgulho. Se nós tiramos o interesse pessoal, que é trabalhar o quê? A humildade, que é trabalhar o fazer ao outro o que gostaria de fazer a si mesmo, nós vamos ver que a maioria dos nossos problemas, eles desaparecem. Então, evangelho é para a casa espírita ou é para a vida? Qual é a coisa mais importante que devemos ensinar a um filho? Informática, inglês? Matéria formal? Ou ensiná-lo a lidar consigo mesmo e com o próximo? Ensiná-lo a ter paz de espírito através de quê? De uma conduta moral ilibada. Em geral, nós pensamos muito em dar um patrimônio para o filho, esquecendo que o maior patrimônio que podemos entregar a um filho é o patrimônio moral. Ensiná-lo a ser íntegro, honesto, solidário, fraterno. Isso lhe trará a paz de espírito, lhe trará a paz de consciência, lhe trará fraternidade de lidar dentro de uma sociedade, o que facilitará o seu trânsito nesta mesma sociedade, onde ele não se sentirá apartado do todo, muito pelo contrário, ele se sentirá acolhido, parte, isso lhe dará segurança. Mas não, nós achamos que o que vai dar segurança a um filho é patrimônio financeiro, que ele precisa estudar muito para ele ter um bom cargo, um bom salário, ou ser dono de um empreendimento, ou ser um profissional liberal de muito sucesso.
que tenha muito dinheiro, que isso vai lhe dar segurança. Sem lembrarmos que somos espíritos com necessidades espirituais. Que é claro que o corpo tem necessidades gritantes e que nos clamam. E precisamos atendê-las, é claro que sim. Mas Jesus, dentro da sua passagem na terra, que é o seu evangelho vivo, já nos disse: buscai primeiro o reino dos céus, que tudo mais vos será acrescentado. De que adianta você alcançar um patrimônio de cifras estratosféricas se você não tiver paz? Se você não puder ter uma amizade sincera, se você não puder ser útil, porque é isso que nós viemos fazer na Terra, sermos úteis uns aos outros. E finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo dessa obra. Então, conhecer essa parte moral, conhecer o Evangelho de Jesus, vai nos dar esse roteiro infalível para essa felicidade que muitas vezes não vamos alcançar nessa vida. Porque vamos alcançar essa paz de espírito, essa felicidade relativa, se andarmos corretamente, mas a felicidade maior é a vindoura, quando nós quitarmos os nossos débitos e desenvolvermos virtudes e valores e sermos um ser humano completo. Esta obra, conclui Kardec, é para uso de todos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhes concernem de modo especial, graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica, que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática. A conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então foi dessa forma que o nosso querido codificador Allan Kardec, a quem nós temos que ter muita gratidão, ele recebeu as instruções dos espíritos. Ele recebeu os esclarecimentos sobre passagens, por exemplo, do Evangelho de Jesus, que nós não compreendíamos, porque não tínhamos esse complemento da visão espiritual, da visão da reencarnação, da visão da lei de causa e efeito. Que isso foi o Espiritismo que veio complementar esse ensino, porque nós já estávamos maduros espiritualmente para compreender essas verdades. Que na época do Cristo isso não foi possível. Ele não foi entendido. E nós vamos ver que poucos daquela época conseguiram entender o Mestre, até mesmo seus discípulos. Pedro, por exemplo, só foi entender Jesus após a crucificação, porque embora amasse demais o Mestre, chegou a negá-lo 3 vezes. Então nós vamos ver que hoje, passado 160 anos do advento do Espiritismo, nós ainda temos muitas dificuldades de enxergar o Evangelho de Jesus desta forma como o Espiritismo nos traz, que foi descortinado, para que todos entendêssemos. E nós ainda nos recusamos, porque quando nós compreendermos de fato esse Evangelho de amor, nós vamos ter uma outra conduta. Nós vamos caminhar a passos mais largos. E nós vamos ser mais
presentes nesse momento onde a terra se transforma. Porque se estamos aqui nesse momento é porque precisamos ajudar Jesus nesse processo. Mas nós nos recusamos. Mas, o que eu preciso fazer? Então eu tenho que me juntar a algum trabalho? Não necessariamente. O que Jesus pede de nós? Que nós façamos o trabalho individual da evangelização de nós mesmos. Que nós possamos colocar em prática essas máximas do Cristo em nós, nos tornando mais pacíficos, menos beligerantes. Que nós ajudemos a exterminar a guerra. Mas como, Janice? Eu vou lá para a faixa de Gaza, vou ficar no meio entre palestinos e israelitas? Não! Eu sou capaz de exterminar a guerra dentro de mim, me tornando menos agressiva, parando de gritar com o filho, parando de gritar com os meus alunos. Quantas queixas as crianças têm, que os professores gritam. Ah, mas está muito difícil lecionar porque as crianças também gritam, não têm educação, ok. Mas sempre que nós vamos justificar um ato nosso pelo proceder do outro, nós estagnamos na nossa evolução. Não importa o que o outro faça, importa o que eu estou fazendo. E é dessa forma que nós temos essa colaboração para que a guerra cesse, fazer a paz dentro de mim. Depois, em torno de mim, no meu lar. Uma vez, quando Madre Teresa de Calcutá ganhou o Prêmio Nobel da Paz, perguntaram para ela qual era o melhor conselho que ela podia dar para a paz do mundo. E ela falou que cada ser humano vá para casa e ame a sua família. É assim que a gente faz a paz. É cada um de nós cuidando da própria paz. Imagina se cada ser humano encarnado cuidasse de promover a paz com afinco. Todo dia acordasse pela manhã e fizesse esse compromisso. Eu hoje vou ser mansa e pacífica. Vou ser gentil e amorosa. Vou ser tolerante. Se eu não tiver nada de bom para falar para as pessoas, eu vou me calar. Cada um fizesse isso, ao mesmo tempo, as armas cairiam, os canhões se calariam. É o nosso compromisso com Jesus. Não vamos esperar que o outro faça o que é da nossa responsabilidade. Nós já podemos nos comprometer com a mudança do planeta. Parar de exigir que os outros façam, que os governantes façam, que os governadores, que os prefeitos, que os vereadores, que os políticos, que os professores, que os alunos. Nós somos responsáveis por tudo que acontece no mundo. A guerra não está lá, a guerra está aqui. Quando eu sou violenta no trânsito, quando eu dou uma fechada em alguém, quando eu passo e esbarro em alguém porque eu estou com pressa e eu desrespeito o meu irmão na calçada, eu estou guerreando. A paz começa em nós. E nós já temos condição de trabalhar a partir de nós, para que a paz se faça. Emitirmos pensamentos mais harmoniosos, orarmos mais pela paz do mundo, por esses irmãos em conflito, por esses irmãos mundo afora, que estão a braço com tantas dores, pela fome, pelos cataclismas, pelas guerras, pelas incompreensões, pelo egoísmo, a fome que devasta. Um país, um mundo que é governado por um Cristo não deveria ter ninguém a morrer de fome.
Se em volta de nós alguém tem fome, precisamos olhar, precisamos enxergar. Porque às vezes a gente se comove com algo que está do outro lado do mundo. Mas ao nosso lado tem alguém que nós poderíamos estar ajudando, mas nós não vemos. Porque incomoda. No livro A Gênese, que é o nosso 5º livro da codificação, foi o último livro que Kardec escreveu, codificou. Lá no item, no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, no item 56, Kardec pergunta aos espíritos luminares: qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que não difere da do Cristo? Precisa o homem de uma revelação? Não pode achar em si próprio tudo o que lhe é necessário para conduzir-se? Então, Kardec, ele esmiuçava, né? Ele perguntava, e se não estava muito clara a resposta, ele fazia uma subpergunta e insistia. Eu não sei como é que os espíritos não davam um peteleco nele, né? Porque ele era aquela criança que é muito curiosa e que fica, mas por que isso? É por isso. Mas por quê? Mas por quê, né? Kardec era bem assim. Imagina ele criança, deve ter atentado muito sua mãezinha. Graças a Deus. Porque por isso, por essa forma dele proceder, nós hoje temos uma doutrina que esclarece a todos nós. E uma doutrina que é alicerçada na razão. Como disse o nosso querido amigo aqui, que a gente não precisa aceitar tudo que as pessoas vêm aqui e falam. A gente pode ir conferir e tirar suas próprias conclusões. Porque é uma fé raciocinada, onde a gente precisa, inclusive, discordar para encontrar a verdade. Então ele pergunta, né? Se está dizendo tudo que o Cristo falou lá, para quê? No Espiritismo já tinha o Cristo. E aí vamos ver a resposta. Parte dela, né? Porque ela é enorme. Então, o que o ensino dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos. Princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma, de seu passado e de seu futuro, dando por sanção à doutrina cristã as próprias leis da natureza. Então, vamos botar isso numa parte bem prática. O que acontece, por exemplo? A gente aprende, né, com a moral do Cristo, não faça a outrem aquilo que não gostaria que te fizesse. Aí a gente vai para uma reunião mediúnica e vem um espírito dizendo o tanto que ele sofreu porque ele fez mal para aquele. O quanto ele está sofrendo, e muitas vezes o quanto ele está arrependido. Aí a gente vê, o negócio é sério, hein? Olha lá, aquele espírito está aqui dizendo. Então a gente começa a juntar a teoria com a prática. Então a gente começa dentro daquilo que nos foi revelado, compreender a lógica. Então, se eu fizer isso, eu vou ter as consequências. Lei de causa e efeito. E aí vem a doutrina espírita mostrando a cada um segundo as suas obras, né? Disse Jesus. Aí vem lei de causa e efeito. Então aí a gente vê, a cada um segundo as suas obras, que obra? Então tudo aquilo que eu fizer, a colheita, a semeadura é livre, porque Deus é bondade suprema, é misericordioso, então ele deixa que a gente faça o que quiser, mas Deus também é justo. Então aquilo que eu plantar, pela justiça infalível do Pai, aquilo eu vou colher. Eu não posso plantar cebola e querer colher maçã. Então, a explicação do Espiritismo vem nos mostrar o que? Através de leis próprias da natureza. Que a lei de causa e efeito é uma lei natural.
É uma das leis que nos rege. Então vem o Espiritismo completar as máximas de Jesus, mostrando na prática o que acontece, por que acontece e qual é o mecanismo da lei que faz com que aquilo aconteça daquela forma. Mostrando que não são leis religiosas dessa ou daquela religião, não. Está em tudo. Tanto que Kardec também nos disse que o Espiritismo, perguntaram a ele se o Espiritismo seria a religião do futuro, visto que traz máximas, traz verdades, né, axiomas, e ele responde que não será a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. E não é isso que nós vemos? Hoje, eu sou psicóloga, quem não me conhece, dentro do consultório, eu percebo pessoas de várias religiões e falando todas de reencarnação. Não, porque não sei o que, eu acho que na outra encarnação. E eu fico assim, achando tão interessante, né? E no dia a dia também, você vai ver evangélico, você vai ver judeu, falando, o que eu fiz na outra encarnação? Virou um lugar comum. Por quê? Porque é uma lei. A reencarnação é a lei de causa e efeito. Então nós vamos ver que isso acaba permeando a tudo e a todos. Então, o Espiritismo veio complementar, dar complemento àquilo que o Mestre já tinha nos trazido. E aí continua, com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os espíritos espargem, o homem se reconhece solidário com todos os seres e compreende essa solidariedade, a caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever. Então, se antes o cristianismo ele impunha um dever, né, tem que fazer isso. Por quê? Porque se você não fizer, Deus te pune, não era assim? A gente tinha que... Não pode fazer isso. Por quê? Porque é pecado. Agora eu sempre lembro quando eu falo isso do meu... Eu fiz catequismo, né? Catolicismo, como é que chama? Catequese, né? E a catequista, ela ficava querendo me ensinar aquilo e eu, meio que essa criança teve brincadeira, e eu ficava assim, mas por que é pecado? Porque é pecado, porque Deus não quer que você faça. Mas por que Deus não quer, se sou eu que quero fazer? Mas por que não pode? E ela não me dava uma resposta lógica, né? Então é isso. Antes, quem segue, né? Minha mãe seguia aquela doutrina, e para ela aquilo era lei. Eu acho lindo. Quem segue e que aceita aquilo sem questionar. Mas eu não conseguia. Eu tinha que ter uma explicação lógica para que eu não fizesse algo. E essa explicação lógica, quem me deu foi o Espiritismo. E o que foi melhor que eu acho nessa doutrina, que eu acho lindo, é que é um respeito ao nosso livre-arbítrio. O Espiritismo não te proíbe de nada. Nada. E foi o que me encantou. Imagina uma menina com 19 anos, carioca, morando no Rio de Janeiro, né? Se o Espiritismo dissesse que eu não podia ir para balada, né? Beber, fumar, eu fumava cigarro. Se dissesse que eu não podia namorar, o que eu ia fazer? Ir embora. Mas não, ao contrário. E aí meu tio, que era lá o presidente do grupo que eu frequentava, mas tio, pode? Eu posso sair daqui da reunião pública e ir para boate? Pode, minha filha. Posso isso, posso aquilo. Aí eu falei, meu Deus, você não me proíbe de nada. Não, proíbe, você pode fazer tudo. Mas... Sempre tem um mais, né? Lei de causa e efeito. Planta o que quiser, colhe o que plantou. Isso é maravilhoso. Devolve o poder para você. O poder de autogerir-se. É você quem decide, porque você sofre a consequência. Quando algo é imposto, a gente perde o maior dom do espírito, que é a liberdade. E isso faz com que você não esteja ali de coração. Você está por medo. E aí, por medo, a gente não progride. Então, foi isso que o Espiritismo veio, quando abraçou o Evangelho. Ele veio te explicar
que você pode tudo, mas nem tudo te convém. Faz isso, a consequência pode ser isso. Vai querer? Ah, não, então olha aqui. Olha o que você está plantando. Se não está gostando do que está colhendo, vamos plantar melhor. E isso a gente vai aprendendo e vai evoluindo. E aí, lá Allan Kardec, agora já no Livro dos Espíritos, ele vai fazer uma pergunta aos imortais que eu acho que ela vem para nos ajudar a forma de se pôr no mundo. Por quê? Allan Kardec, muito sabiamente, desfraldou uma bandeira da nossa doutrina, que é: fora da caridade não há salvação. E aí a gente olha aí, salvação, né? Salvar de quê? A gente não morre. Ninguém pode nos fazer mal. Sabiam disso? Que ninguém pode nos fazer mal? Anissa, tá maluca? Eu saio ali, alguém me assalta, tá me fazendo mal. Não. Porque não existe vítima. Se eu, por um acaso, estiver ali e for assaltada, eu atraí isso para mim. Se eu estou me cuidando, não estou num lugar perigoso, estou seguindo as coisas e algo me acontece, isso não é mal. É estranho ouvir isso. Mas é porque a gente só atrai o que precisa. E o mal que nos faz mal não é o mal que vem de fora. O único mal que nos faz mal é o mal que está dentro. É o mal que nós nos fazemos. As situações podem nos infligir um sofrimento, uma dor. Claro que pode. Mas nós escolhemos como vamos passar. E aí é que está eu me deixar fazer mal ou não. Então, quando Kardec diz fora da caridade não há salvação, é porque se eu não fizer a caridade, eu não me salvo de mim. Porque eu não preciso me salvar do outro. Porque eu só vou passar na vida, se eu não for negligente, imprudente e imperita, né? Eu vou dirigir, não sei dirigir, não tenho carteira, e bato com o carro. Ah, tinha que acontecer? Não. Né? Você foi imperito, você não tinha capacidade para aquilo. Ah, eu bebo uma bebida alcoólica e vou para a direção e bato, tinha que acontecer? Não, você foi negligente. Né? Então, mas se eu faço tudo conforme eu acho que é o correto, dentro da minha imperfeição, e algo me ocorre, é porque eu precisava passar por aquilo. É porque eu precisava aquela lição aprender ou aquele resgate para quitar o meu débito com a lei. Mas, quando Kardec fala dessa salvação, é que eu, praticando a caridade, eu me salvo de mim, da minha própria concupiscência, como nos diz Mateus, e nos conta Emmanuel o que quer dizer concupiscência, que é o nosso fundo viciado e perverso. Ou seja, as nossas mazelas morais. São as nossas mazelas morais. É isso que me faz mal. Então, quando eu pratico a caridade, que eu já vou dizer qual é, eu me salvo de mim. Por quê? Porque eu trabalho as minhas mazelas morais. Eu me melhoro. Porque ao me melhorar, eu vou eliminando o mal que há em mim. Então, para que não houvesse dúvida, qual é a caridade que nos salva e nos salva de nós mesmos? Kardec faz essa pergunta, 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Ou seja, fora da caridade não há salvação, salvar-me de mim mesma, mas não é essa caridade que às vezes a gente pensa. De doar na campanha do quilo, de vir para a casa espírita fazer palestra, de vir dar um passe, de
doar uma roupa para o pobre, de trabalhar no bazar, de vir limpar a casa espírita, de ser médium da casa espírita, de ajudar o vizinho. Essa caridade é maravilhosa e necessária. E faz um movimento muito maravilhoso, porque faz com que nós saiamos do nosso próprio eixo do ego, dos nossos interesses pessoais, e vá ao encontro da necessidade do outro. Maravilhoso. Mas a caridade que nos leva a nos salvarmos de nós mesmos é essa, tal qual entendia Jesus. Resposta dos Espíritos. O que é caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos. Todos. Difícil essa caridade. É muito bom a gente ser bom para quem é bom com a gente. É muito fácil. Ser bom para um filho, ser bom para a sogra. Eu não posso dizer isso, minha sogra era maravilhosa, querida, um anjo na minha vida. Eu acho que eu sou uma sogra mais ou menos também. Ser bom para todos. Ser bom para quem pensa igual a mim e quem pensa diferente de mim. Ser bom para alguém que eu acho que é bacana e alguém que eu acho que não é bacana. Ser bom para uma pessoa boa e ser bom para uma pessoa ruim. Ser bom para o estuprador, para o assassino. Benevolência para com todos. O dia que nós formos verdadeiramente bons com todos, formos capazes de olhar e nos compadecer do algoz, aí nós somos bons de verdade. Porque por enquanto a gente é bonzinho. Bonzinho é aquele interesseiro. A gente é bom só com quem interessa a gente. Mas a verdadeira caridade é ter benevolência para com todos e não para aí. Continua. Indulgência para as imperfeições dos outros. Então a caridade verdadeira, segundo Jesus, é ser benevolente para com todos, indulgente para as imperfeições dos outros. Quem é esse outro? São todos os outros. E ser indulgente é sermos capazes de olhar o erro do outro sem julgar, sem fazer juízo de valor, porque eu não sei o que levou o outro a fazer aquilo. O que eu sei é que eu erro, porque sou imperfeita. E tenho que dar direito ao outro de também o sê-lo. E nós não temos como julgar, porque nós não temos o conhecimento do outro, a história do outro. É muito fácil, por exemplo, nós julgarmos na nossa situação, julgar alguém que vive numa situação, num mundo completamente diferente. Por exemplo, alguém que foi cometer um assalto e matou o outro, nós dizemos, mas tirou a vida à toa. Já parou para pensar na vida daquele, por exemplo, aquele adolescente infrator? Já se pôs na pele dele? Alguém que cresce, onde a sociedade, se ele for negro e pobre e morar numa periferia, ele recebe desde que nasce uma mensagem de toda a sociedade de que ele não tem valor, que a vida dele não vale nada. E você quer que depois ele valorize alguma vida? Qual é o parâmetro que nós temos para o outro? Somos nós próprios. Se eu cresço achando que a minha vida não tem valor, por que eu vou valorizar a vida do outro? É muito fácil a gente julgar, a gente que tem um berço amoroso, pais carinhosos, que não faltou alimento, escola, remédio. Mas e aquela criatura? Certa feita eu dava aula de evangelização numa periferia do Rio, lá em Sarapuí, depois de Bangu. E uma aluna minha não foi na aulinha no domingo. No domingo seguinte, eu falei, ô meu amor, você sentiu falta, o que é que houve? E ela me mostrou as mãozinhas, tudo queimado, em carne viva ainda. Eu falei, caiu alguma fogueira?
Não, tia, minha mãe me queimou com ferro quente. Falei, foi, meu amor, eu já destruída ali, né? Já julgando aquela mãe. Que monstro, né? Pensando. Ela falou, pois é, tia, é porque eu mexi na bolsa dela e ela queimou a minha mão para eu aprender que eu não devo mexer em tirar nada e nem mexer nada de ninguém. Então vamos olhar isso, uma visão macro. Aquela mãe que vivia ali naquela comunidade, ela tinha muito medo daquela filha se tornar uma pessoa de má vida. Ela fez o que ela achou que era para fazer. Como é que essa mãe também cresceu, né? Essa criança que estava ali queimada, a referência maior de afeto dela, quem é? A mãe, né? E é capaz de infligir uma dor dessas, um trauma desses, mas que por trás tinha uma intenção positiva. E Deus nos julga através das intenções. A intenção daquela mãe era legítima, de salvar aquela filha de ser uma pessoa desonesta. Ela fez como ela conseguiu, da forma que ela conseguiu. Nós podemos julgar? E essa criança que vai crescer, tendo essa referência de amor, de afeto, que machuca, que maltrata, você acha que ela vai se pôr no mundo igual uma filha nossa, uma neta, que nunca sofreu uma violência dessas, que nunca esteve exposta a um ambiente desses? Você acha que ela vai ter a mesma visão de mundo? Não podemos julgar. Não temos capacidade para julgar. Immanuel Kant, esse filósofo que eu gosto muito, ele vai dizer que nós não podemos julgar porque nós nunca poderemos conhecer o número. Ele diz que nós podemos conhecer um fenômeno, jamais o número. O fenômeno é aquilo que a gente vê, como nesse fato. As mãos queimadas pela mãe. E o número? O número é aquilo que é em si. É a atitude da mãe. Eu nunca vou poder julgar. Porque eu não estou na história da mãe, dentro da mãe, na cabeça da mãe, com a história da mãe, com os sentimentos dessa mãe. Então eu não posso, eu não tenho essa capacidade, não posso julgar. Imperfeições dos outros. Precisamos ter indulgência. Precisamos olhar para as pessoas como Cristo nos olha. Como o Cristo que chegou naquela coletoria de impostos, olhou para Mateus, que era um coletor de impostos, tido como um homem de má vida, e ali ele viu um homem com potencialidades e chamou para segui-lo. Mateus largou tudo e seguiu Jesus, porque Jesus o viu. Não o viu como um homem de má vida, mas o viu como o homem perfeito que um dia ele seria. É assim que Jesus nos vê. Ele nos vê naquilo que nós seremos. Por isso nos ama incondicionalmente. E é desse amor que estamos precisando no mundo. Que nós olhemos para as criaturas e nos esforcemos para ver o Cristo que aquela criatura será um dia. Para que a gente possa julgar menos e amar mais. E se não formos capazes de amar como Jesus nos ama, a cada criatura, que nós possamos olhar e ver o reflexo do Pai ali. Que possamos ser pelo menos mais gentis, menos duros, menos críticos. A caridade não para aí. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. Quando eu conseguir ser bom para as pessoas, quando eu conseguir não julgá-las, e quando eu conseguir estar num estado de perdão, que é aquele estado onde, se você é bom, se você compreende os erros dos outros, não tem o que perdoar. Porque ninguém faz nada para machucar a gente. É a gente que se dói. Como?
Júlio pôde me falar desse jeito, nem me deu atenção. Não foi ele que fez, fui eu que me senti doída no quê? No meu orgulho. Ninguém nos machuca. Cada um está dando o que tem para dar. Cada um está fazendo o seu melhor. Nós somos a nossa melhor versão nessa encarnação. E estamos aqui todos fazendo o nosso melhor. Nós podemos fazer um pouco mais. Porque achamos que somos assim. Os filósofos lá da antiguidade já diziam que o hábito, ele se torna uma segunda natureza. E nós achamos que somos isso que nos habituamos a fazer. Nós não somos. Nós estamos desse jeito. E muito acomodados. Podemos ser melhores. Podemos ser mais benevolentes, mais compreensivos, mais indulgentes e mais caridosos, nesse sentido. Lembrando que até por egoísmo nós deveríamos praticar essa caridade tal qual entendia Jesus. Por quê? Para nos salvarmos, para termos menos tribulações. Porque se formos capazes de praticar essa caridade, nós vamos nos alinhar com as correntes do bem. Se começarmos a olhar cada criatura, buscando o seu Cristo interno, olhando o que ele será daqui a algum tempo, nós vamos começar a conectar com o que de melhor as criaturas têm e conectarmos com o nosso melhor. E isso vai fazer crescer, porque tudo aquilo que a gente põe atenção cresce. Se eu olho para o outro procurando o defeito, eu exacerbo os meus, porque não há nada que tenha no outro que eu não perceba que não esteja em mim. Então, se eu procurar os defeitos do outro para apontar o dedo, eu faço um link com o meu defeito e eu fortaleço aquele defeito em mim. Então, eu tenho que procurar o que tem de melhor em cada criatura. Porque dessa forma, eu vou me conectar com o Cristo interno de cada pessoa. E eu vou fortalecer em mim o meu Cristo interno. E ele vai criando força. E ele vai tomando os meus espaços internos. E eu vou expandindo o meu coração, a minha capacidade de amar. E aí eu me conecto com o Cristo Jesus. E inundo a minha vida do amor, da benevolência desse Cristo de Deus. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Antes da nossa convidada fazer a prece final, vou dar aqueles recadinhos, né, pela carona solidária, né, não deixar ninguém descer a pé. Lembrar da nossa campanha para a cesta de Natal, né, a gente precisa da ajuda de vocês. Tem uma lista ali na saída pela escada e tem uma lista lá na saída pela rampa, tem um QR Code para quem não puder trazer a mercadoria, faz a doação ali. A gente está conseguindo, vamos atingir, se Deus quiser, a meta, vamos poder atender todas as famílias que a gente assiste. No final do ano, a gente sempre, além da cesta, a gente complementa com produtos natalinos, para que as pessoas também possam ter um Natal, né, possam comemorar, possam juntar, unir a família, muitas crianças, né? Então isso é importante e a gente precisa da força de vocês para que o pessoal tenha um Natal tão feliz quanto o nosso. E tem aquela rifinha que está rolando para ajudar a pagar a geladeira, e a gente vai tentar esse ano comprar o frangão lá, o tipo Chester, para distribuir para as famílias. Todo ano a gente consegue, e isso aqui vai ser através da rifa que a gente vai conseguir.
Tá bom? Então agradeço muito a todos que estão colaborando e a gente precisa que colaborem mesmo. Tá bom? Muito obrigado. Denise, por favor. Vamos, meus irmãos, buscar o nosso santuário íntimo para agradecer. Pai de amor e bondade, autor de nossas vidas, Jesus, meigo Nazareno, aqui reunidos estamos para agradecer. Agradecer por estarmos refletindo em torno do Teu Evangelho, por já termos despertado para as verdades da vida e agradecer por tudo que temos, tudo que recebemos desde antes do nascimento e até hoje. Tudo que temos, tudo que não temos, pois sabemos que temos dentro daquilo que precisamos e merecemos. Mestre dos mestres, abençoa todos esses irmãos que passam pelos nossos pensamentos, necessitados do corpo e da alma. Abençoa e socorre todos os nossos irmãos que têm os seus nomes anotados no caderno, desencarnados e encarnados. E em especial queremos então te pedir pelos algozes, Senhor, por aqueles que ainda se comprazem em fazer sofrer, por aqueles onde a ignorância impera de uma forma tão violenta que eles precisam violentar. Que esses irmãos sejam atendidos pelos teus emissários de luz, para que, assim, recebendo o amor, possam neutralizar todo esse ódio que carregam, toda essa dor externalizada pelas suas atitudes ainda tão agressivas, e que eles possam fazer acender a chama do amor divino em si. Ainda pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos mundo afora, abraço com todo tipo de dor e sofrimento, nas zonas de guerra, de conflitos, nas zonas de terremoto, nas zonas de alagamento, irmãos que perderam tudo, suas casas, suas famílias, sua pátria, que estão um abraço com essas dores atrozes, que tu possas enviar um anjo tutelar a cada irmão sofredor, para que se vejam acolhidos e que esses anjos possam insuflar em seus corações a esperança carregada de afeto de um porvir melhor. Abençoa o nosso planeta azul, Senhor. Perfuma com o teu amor cada coração aqui encarnado e desencarnado, e que a tua paz se faça em todo o nosso planeta. Que possamos voltar aos nossos lares, cheios de paz e de vontade de perseverar no caminho do bem. Graças por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite.